Fala turma, Anderson Freitas aqui e eu tô aqui com um jornal. Esse jornal eu comprei ainda do ano passado, comprei dia 31 de dezembro de 2025. E eu comprei ele porque ele estava justamente falando sobre o do ano de 2026. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre este ano, né? Nós já estamos acabando o mês de janeiro. Eu achei que passou bem rápido, né? Não demorou aquela eternidade que geralmente janeiro demora. E eu quero folhear o jornal para justamente falar sobre o ano de 2026 e a ideia é no que você vai focar em 2026 e como os vários eventos do ano de 2026 vão tentar ter a sua atenção. Vamos lá, vou abrir aqui e vou falando para vocês sobre isso. Notícias ruins. Aqui nós temos um ano repleto de feriados. Então a primeira coisa que a gente sabe de 2026 é que nós teremos feriados prolongados. E feriados prolongados trazem uma ideia de descanso, de lazer, de distração. Ok? Muitos feriados prolongados em 2026. Aqui tem outra página falando sobre Lula, Bolsonaro, ou seja, política. Porque nós temos esse ano eleições. E as eleições são um outro ponto que chama a nossa atenção. É um momento cívico, é um momento em que as pessoas estão ali para votar, para escolher seus candidatos, e isso também requer atenção. Festividades aqui, passatempo, joguinhos. Então, um passatempo, hobbies, momentos de distração, momentos de alegria também requerem seu tempo. O que mais? Televisão. Aqui, fofocas, né? Falando de isso também vai buscar a sua atenção. Outra página aqui, Copa do Mundo. Esse ano é ano de Copa. E também vai buscar a sua atenção. Então olha só, ano 2026, nós temos eleições, Copa do Mundo, feriados prolongados, nós temos Big Brother Brasil, que já começou, já está rolando, nós temos o Carnaval que está chegando, e como todo ano, parece que esse ano ainda mais, nós temos muito, como é que eu posso usar esse termo? Pão e circo. Esse termo pão e circo foi usado lá para Roma Antiga, onde políticos usavam do pão e do circo, né, como uma maneira de distrair a massa, a população, para que ela não buscasse olhar para aquilo que importava e olhar para os problemas reais que estavam acontecendo dentro de Roma. E nesse sentido, eu quero falar sobre isso, sobre essas distrações. E não usando no ponto de que elas não são importantes, porque existem algumas coisas que são importantes. Eleições, por exemplo, né? É um momento muito importante para a história do Brasil. Mas a ideia é que você tenha muito claro qual vai ser o seu foco principal na sua vida. E o que eu queria e o que muita gente tem falado é que o seu foco principal deve ser você e o seu desenvolvimento. Você vai participar de uma eleição, você tem um candidato, você vai votar. É importantíssimo que você pesquise sobre isso, entenda sobre essas coisas. Mas que não seja envolvido a tal ponto que você esqueça da sua própria vida, do seu próprio desenvolvimento. Por quê? A política, ela influencia muito a sua vida, mas
você desenvolver, você criar, você trabalhar tem muito mais influência do que um candidato, um presidente. Copa do Mundo é um momento de alegria, um momento de esporte em que muita gente para assistir. O Brasil, né, tá aí nessa busca pelo Hexa. Mas que mudança realmente você pode fazer para que o Brasil seja campeão ou deixe de ser campeão? Você vai assistir, eu vou assistir os Jogos do Brasil, com certeza. Mas a nossa influência é o quê? Torcer ali e torcer para que o cara jogue bem e faça o gol. Mas tem muita pouca influência. Percebe? Então, não se deixe levar, né? Você vai assistir o jogo? Assiste o jogo do Brasil. Você vai passar o dia inteiro assistindo jogos da Copa do Mundo. A não ser que você, assim, nem deveria estar assistindo esse vídeo então, porque a ideia aqui é usar o seu tempo para se desenvolver. O ano de 2026. Big Brother Brasil já começou. Por que você está assistindo? Eu não sei. Talvez se você chegue tarde do trabalho e aí você senta para, assim, aqueles momentos finais do seu dia só para se distrair, ok, mas assim, é uma coisa que está te influenciando em quê? Está te ajudando em quê? Então, falando de todos esses pontos, a ideia é o quê? É que você tem duas coisas. Você tem, quando você se dedica a algo, a assistir, a pesquisar, a todas essas coisas, você vai demandar foco e você vai demandar da sua energia e do seu tempo. Então, se você parar para olhar tudo isso, para você assistir jogo, ficar envolvido com política, debatendo política nas redes sociais toda hora, ficar assistindo Big Brother, isso vai demandar de você o seu tempo, que é limitado. E se você não entendeu isso ainda, você precisa entender que o seu tempo é limitado. Você tem pouco tempo. Você tem um tempo limitado. E além disso, você tem uma energia limitada por dia. Você cansa, então a sua energia, ela precisa ter um foco, um objetivo. E não ache que essas coisas não estão sugando a sua energia. Sugam a sua energia com certeza. Uma coisa que eu ainda não falei também, as redes sociais. Suga a sua energia, suga o seu tempo. Por isso, 2026 deve ser um ano em que você tenha um foco para que você possa se desenvolver. Todas essas coisas que nós falamos são coisas externas, são coisas de fora, são coisas que estão aquém de você, que estão fora daquilo que você é. Por isso, você precisa, vamos dizer assim, acordar e procurar desenvolver a si mesmo dentro desse ano. Prestar bem atenção como você vai gastar o seu tempo, como você vai gastar o seu foco e como você vai gastar a sua energia. Quanto tempo você vai dedicar a essas coisas? Procure desenvolver a si mesmo. Procure criar hábitos diários. Procure estabelecer metas e diariamente estar focado primeiramente no seu desenvolvimento pessoal. No seu desenvolvimento, seja de hábitos, seja financeiro, seja de educação, seja de profissão. Trabalhe, desenvolva, cresça. E isso aqui, nos tempos vagos, nos momentos mais tranquilos, você use para um momento de descanso, de pausa.
mas seu foco principal deve estar no seu crescimento. Essa é a minha ideia de como viver o ano de 2026. Tá bom? Esse era o recado que eu tinha para dar. Curte, comenta, compartilhe e vamos nessa busca intensa de criar bons dias. Valeu, turma!